Quando eu tinha 5 anos, lembro que minha mãe colocou eu e minha irmã para fazer um artesanato. Ficamos super empolgadas porque finalmente fomos autorizadas a usar a tesoura de adulto, em vez da tesourinha de plástico sem ponta. Claro, primeiro ela nos ensinou como usar, mas minha irmã e eu achamos que seria mais divertido cortar o cabelo em vez do papel. Nós nos escondemos debaixo da mesa brincando de se fantasiar até que nossa mãe voltou e nos encontrou. Vixe, e o que a sua mãe falou? Bem, você pode imaginar, não só tivemos que aturar o cabelo mal cortado por várias semanas, mas também ela não nos deixou usar aquela tesoura por muito tempo. Minha mãe nos disse que estava decepcionada porque não sabíamos como usar a tesoura corretamente, mas pedimos desculpas e agora rimos disso. Esses pequenos momentos são tão especiais quando você cresce e lembra deles. Sim, e o perdão é uma parte muito importante na forma como nos relacionamos. Verdade, é interessante ver dessa forma. Veja bem, vamos ao outro e pedimos perdão porque ninguém é perfeito. E acreditamos em segundas chances. O perdão não é apenas algo que devemos tomar como garantido. Quando rezamos o credo, falamos que cremos no perdão dos pecados. É algo muito forte se você pensar bem. Sim, acho que sempre me senti grato pelo perdão. Cremos no Espírito Santo, na comunhão dos santos e na igreja. E nosso credo associa todos eles ao perdão dos pecados, porque a igreja e os apóstolos receberam o Espírito Santo e o poder para perdoar os pecados. Ok, mas o que queremos dizer com pecados? A palavra pecado vem do grego hamartia, ou do hebraico katá, que significa errar o alvo. A palavra foi usada como tiro com arco ou lança. Quando uma pessoa errou o alvo, errou. Não é apenas fazer uma coisa ruim, mas significa que não alcançamos todo o nosso potencial para o bem e que cometemos um erro ao longo do caminho. E no tiro com arco, como na vida, mesmo que tentemos o nosso melhor, falhamos intencionalmente ou acidentalmente. E como a igreja perdoa os nossos pecados? A igreja pode perdoar os pecados pelo poder do sacramento. Primeiro através do batismo, que nos cura do pecado original e de qualquer pecado pessoal que tenhamos até aquele ponto. Uau, fui batizado ainda bebê e nunca pensei que tivesse relação com o perdão. Sim, quando João Batista batizava as pessoas se aproximavam como um sinal de arrependimento de seus pecados. Mas o batismo cristão também é mais do que isso. O pecado é perdoado e somos regenerados. Realmente muda nosso ser e nos reconhecemos como filhos e filhas de Deus, entrando em um novo relacionamento com Ele, que só é possível através do batismo. Embora sinto te dizer isso, mas certamente falhei mais de uma vez desde que fui batizado quando bebê. Todos falhamos, mas felizmente o perdão que recebemos no batismo é como um presente que podemos continuar abrindo e abrindo. E é aí que entra a confissão, certo? Sim, Jesus deu o poder das chaves do reino dos céus ao Papa, como líder da igreja na terra. As chaves significam autoridade no reino. Só Deus tem o poder de perdoar, porque afinal, é a Ele quem ofendemos com o nosso pecado. Não porque Ele está chateado ou com raiva, mas porque Ele nos criou para sermos bons. Ele é bondade. Então nossos pecados não apenas ferem os outros, mas todo pecado é cometido contra Deus, nosso Criador. Então, em última análise, é Ele quem pode nos perdoar e nos restaurar. Então a igreja, um sacerdote, é quem pode nos perdoar em nome de Jesus? Sim. Deus, através do Padre, é quem nos perdoa. O sacerdote nos oferece o perdão por meio do sacramento da reconciliação, que também é chamado de sacramento da confissão, penitência ou conversão. Então isso nos reconcilia com a igreja? Jesus perdoa todos os nossos pecados por meio do Padre e da igreja, e nos reconciliamos com Deus, com a igreja e com os outros. E ainda mais, não há pecado que a igreja não possa perdoar em nome de Jesus. Uau, isso é muito forte. Lembra como Pedro negou Jesus? Sim, que triste, não gostaria de ter sido ele. Bem, depois da ressurreição, Pedro pôde sentar-se com Jesus na praia e confessar os seus pecados, pedir perdão e recebê-lo de Jesus. O próprio Jesus procurou Pedro e se reconciliou com ele. Imagine como deve ter sido. Nossa, deve ter sido muito intenso. Bem, Jesus também pode nos perdoar. Na palavra reconciliação está a palavra cília, que significa cílios. Na reconciliação podemos nos ver cílios a cílios, recuperando nossa intimidade com Jesus. E nós cremos nesse perdão. Geralmente tropeçamos enquanto caminhamos como discípulos, e Deus nos encontra no meio disso, mas Ele nos ama demais para nos deixar lá.
Por meio do perdão e da graça que Deus nos oferece em Jesus Cristo, temos a esperança de participar da sua ressurreição e viver com Ele no céu para sempre.